Oi, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, pessoal, nós começamos o nosso capítulo 4 do livro e hoje nós vamos dar continuidade. Então, nós vamos, a partir da página 93, ver o nosso segundo cenário do livro. Então, hoje nós vamos falar sobre os movimentos da Terra e suas consequências. Vocês lembram que no finalzinho do último vídeo nós falamos sobre a sucessão, né, desses movimentos que a Terra faz, né? Então, nós vamos ter dois movimentos, o de rotação e o de translação. O de rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo e o de translação é o movimento que ela faz ao redor do Sol. O de rotação, nós vamos ter a sucessão dos dias e das noites, né? Então, para que a Terra faça essa trajetória, né, em torno do seu próprio eixo, vamos ter, né, 24 horas, né? Vai ser o nosso dia. E para que ela faça o processo de translação, que é esse movimento ao redor do Sol, vai ser preciso muito mais tempo, 365 dias especificamente, que é o nosso ano, nosso calendário anual, tá certo, pessoal? Bom, com relação aos fusos horários, o nosso país ele tem 4 fusos horários. E esses fusos horários, pessoal, ele vai ser distinguidos a partir do meridiano de Greenwich, que é aquele de grande importância que eu falei para vocês. Então, nós sabemos que foram criadas várias faixas de meridianos, né, pessoal? Então, esse meridiano de Greenwich ele foi definido nos Estados Unidos no ano de 1884, a partir de uma convenção que ocorreu em Washington, e a partir desse momento foram criadas outras 24 faixas de fuso, né? Então, nós vamos ter 12 faixas de fuso para leste, ou seja, à direita de Greenwich, e outras 12 a oeste, ou à esquerda de Greenwich. Em virtude da posição do nascimento do Sol e do sentido do movimento de rotação, todas as áreas localizadas a leste de Greenwich possuem uma hora mais adiantada que a área que estão a oeste desse meridiano. Como falei para vocês, o nosso país ele possui 4 fusos horários, né? E eu vou mostrar na imagem para vocês e vou explicar um pouquinho como funcionam esses fusos horários. O Brasil vai possuir esses 4 fusos e o primeiro deles é o das ilhas oceânicas como Fernando de Noronha e encontra-se 2 horas atrasado em relação à hora de Greenwich. O segundo abrange as regiões Sul, Sudeste e Nordeste, além dos estados de Tocantins, do Pará, do Amapá e de Goiás. Este é o horário oficial do país, o chamado horário de Brasília. O terceiro abrange os estados de Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, bem como parcela do Amazonas, é 1 hora atrasado em relação ao horário oficial do Brasil. O quarto contempla o estado do Acre e parte do Amazonas. Além, né, pessoal, esses fusos horários, nós vamos perceber um caminho aparente que o Sol faz, né? Vocês já observaram que durante o dia o Sol ele fica em diferentes posições no céu. Então, no amanhecer, né, nós temos a leste, o nascer do Sol. Ao meio-dia ele vai estar no centro do céu e no entardecer ele vai estar se pondo, tá certo, pessoal? Então, ele aparentemente vai fazer um caminho, porém o Sol ele não se movimenta, é a Terra que faz esse movimento que dá a impressão para nós de que é o Sol que está fazendo. O movimento de translação que eu tinha falado para vocês, que é esse movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Esse movimento, né, que a Terra executa em torno do Sol, ou seja, a órbita, esse movimento em torno do astro-rei, não apresenta uma forma circular, e sim elíptica, ou seja, circular achatada, elipse. Nessa sua trajetória, o eixo da Terra, em torno do qual o planeta realiza a rotação, apresenta-se inclinado em relação ao plano de órbita, como nós temos aí na figura da página do livro de vocês, da página 97, tá certo, pessoal? Então, nesse ponto você deve estar se perguntando, para onde foram as 6 horas retiradas da duração total da translação no ano de 1582 para corrigir o atraso acumulado pelos calendários utilizados anteriormente? Né? Então, antes de apontar qualquer principal consequência da translação, é necessário que você aprenda que não é apenas uma órbita que acarreta consequências, e sim sua conjunção com uma inclinação do seu eixo imaginário,
que faz com que ao longo do ano os hemisférios norte e sul recebam quantidades diferentes de luz solar. É aquela questão, pessoal. Então, de acordo com a movimentação da Terra, nós vamos ter as estações do ano, né? Inverno, verão, outono, primavera, né? E nós vamos ter essas mudanças de horário, tá certo, pessoal? Então, as estações do ano, né? Nós vamos ter 4 estações bem definidas de acordo com o movimento que a Terra faz de translação. E nós vamos ter as estações que eu falei para vocês, né? Nós vamos ter os solstícios, que ocorrem nos dias 20 e 21 de junho e 20 e 21 de dezembro. E em 20 e 21 de junho começa o inverno no hemisfério sul, né? Então, nós vamos ter essas diferenças, tá certo, pessoal? Nós vamos ver, né, que de acordo com a órbita da Terra, nós vamos ter essa variação, né, de estações do nosso planeta, e nós vamos ter uma imagem aí no livro de vocês, na página 99, que vão ser as estações bem divididas, né? Então, o nosso planeta, ele vai ter essas estações justamente por causa do movimento que a Terra faz. Então, nem todas as regiões do planeta podem vivenciar claramente a passagem das 4 estações do ano. As regiões polares e tropicais não as percebem com clareza. No caso das zonas polares, a pouca perpendicularidade dos raios solares sobre os solos faz com que as temperaturas sejam muito baixas, geralmente abaixo de zero, além de propiciar um período de falta de luminosidade que corresponde ao inverno e de luminosidade que corresponde ao verão, tá certo, pessoal? Então, nós vamos ter aí, explicando também no nosso livro didático, que nem todos os lugares do nosso planeta vão ter essas estações bem definidas, justamente também por sua localização, tá certo? Então, a única região do planeta em que os habitantes podem viver plenamente a passagem das 4 estações são as zonas de latitudes médias, ou zonas temperadas, localizada entre os trópicos e os círculos polares. Essas regiões apresentam um período de 3 meses de temperaturas elevadas, como é o verão, 6 meses de temperaturas amenas, 3 meses de primavera e 3 de outono, e 3 meses de temperaturas baixas, o inverno, inclusive com queda de neve, que corresponde ao nosso inverno, tá certo, pessoal? Então, a partir de todas essas coisas que a gente viu, né, nesse capítulo do livro, é possível a gente compreender, né, todas as mudanças que ocorrem no nosso planeta, né? A relação do dia, da noite, das estações do ano, com o movimento que a Terra faz ao redor do Sol e ao redor de si mesma. Então, tudo isso vai ser consequência, tá certo, pessoal? Nós vamos ter também outro fator, que é a fase da Lua, né? Ou as fases da Lua. Essas fases que a Lua tem, pessoal, elas vão ser chamadas de ciclos lunares, tá certo? E nós vamos ter uma imagem aí explicativa para vocês, tá certo? O ciclo lunar, né, ele vai compreender 4 diferentes fases da Lua que aparecem nessa ordem dentro do mês lunar. Nós vamos ter a Lua cheia, o hemisfério iluminado da Lua está completamente voltado para a Terra. Nós vamos ter o quarto minguante, metade da superfície visível da Lua voltado para o leste está iluminada. Nós vamos ter a Lua nova, que é a Lua que está entre a Terra e o Sol, dessa forma a face que vemos é a que não está iluminada, e nós vamos ter o quarto crescente, que é a metade da superfície visível da Lua, voltada para o oeste, que está iluminada. Essas posições intermediárias da Lua, quarto minguante, quarto crescente, recebem esses nomes porque se referem aos períodos em que apenas um quarto da Lua, metade do seu lado visível, ou seja, metade da metade, é observado por nós. O período de tempo entre 2 luas novas consecutivas, mais ou menos 29 dias e meio, corresponde ao que chamamos de lunação ou mês lunar. As fases da Lua determinam as semanas, por isso todos os meses podemos observá-la em suas 4 fases. E como veremos a seguir, o movimento das marés também é influenciado por essas fases. Se você passar muitas horas na praia, vai perceber que o nível do mar se modifica algumas vezes, como se as águas subissem e descessem. Pois é, esse movimento ocorre 4 vezes a cada 24 horas e
o chamado de maré, tá certo? É chamado de maré. Nós vamos entender por que isso acontece. A Lua, ela exerce uma força de atração sobre a Terra. É essa mesma força presente no universo que faz com que a Lua gire em torno do nosso planeta. É como se um astro tentasse puxar o outro, como se não chegasse a esse ponto. A força de atração da Lua sobre a Terra provoca alguns efeitos que não percebemos nos continentes, mas conseguimos perceber nos oceanos, que devido à fluidez movimentam-se com mais facilidade. Então, pessoal, vocês já perceberam quando foram à praia que durante o dia, né, no início da manhã, o mar está bem mais calmo. Porém, no entardecer, o mar ele começa a ficar mais agitado e começa a subir a maré. Então, tudo isso é devido à força de atração que a Lua exerce também sobre o nosso planeta, tá certo, pessoal? Por isso que nós temos essa mudança de marés, justamente por isso, né? Nós vamos ter uma imagem aí no nosso livro didático, na página 102, falando sobre a origem das marés. No 1, nós vamos ver a maré de águas vivas, amplitude máxima, que é na lua nova, tá certo? A conjunção da lua-sol. Nós vamos ter a segunda imagem, uma maré mais fraca, que é a maré de águas mortas, amplitude mínima. Nós vamos ter a terceira, que é a maré forte, maré de águas vivas, amplitude máxima, tá certo? A posição lua-sol também com a lua cheia. E nós vamos ter a maré fraca, maré de águas mortas, amplitude mínima, tá certo, pessoal? A Lua, né, fazendo esse processo também de rotação junto com a nossa Terra. Porém, nós vamos ter algo também muito específico, que é, pessoal, a questão do eclipse, né, que ocorre. Eu acho que vocês já viram falar sobre o eclipse lunar e o eclipse solar. Então, o eclipse solar só pode acontecer durante a lua nova, movimento, né? Em que a lua aparece no céu às 6 horas e se põe às 18. Ao longo do dia, podemos não notar a sua presença, mas ocorrem momentos em que a lua fica alinhada entre a Terra e o Sol, e isso faz com que a estrela que ilumina nosso planeta fique escondida por alguns segundos, ocasionando o eclipse solar. Esse fenômeno pode ser total ou parcial, tá certo? Como vocês podem perceber aí na imagem. Mas nós vamos ter o outro, que é o eclipse lunar, que é quando a Terra fica perfeitamente alinhada entre a Lua e o Sol. Ocorre esse eclipse, fazendo com que a Lua desapareça momentaneamente, e nesse caso, ocorrido apenas em 8 horas de lua cheia, a sombra da Terra é totalmente ou parcialmente projetada na superfície lunar. Esse fenômeno acontece 2 a 3 vezes por ano. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Nós vamos fazer o exercício aí da página 104, peço que façam só do 1 até o 5, tá certo? Para que se